Olá, vamos começar então a nossa apresentação e vamos começar então falando sobre os movimentos aparentes dos astros. Quando nós olhamos para o céu, a gente vê aqui uma certa região do céu e nessa região a gente vê um monte de estrelas. Agora, por exemplo, será que a gente é capaz de distinguir se esta estrela ou essa estrela, entre essas duas estrelas, qual delas é que está mais próxima de nós? Não, nós não conseguimos fazer essa distinção. Nós temos a impressão de que todas as estrelas estão fixas a um céu e parece que é um céu chapado. Nós não temos ideia de profundidade. Na verdade, então, o que nós temos é isso aqui. Nós estamos parados aqui no chão e em volta de nós, a impressão que nós temos é que existe uma abóbada e é nessa abóbada que a gente tem a impressão que estão presos todos os astros que a gente enxerga. Essa abóbada é aquilo que normalmente a gente chama de céu. Acontece que, bom, eu estou vendo esta estrela aqui da minha posição aqui, eu estou vendo essa estrela aqui. Mas será que realmente ela está aqui ou ela está numa outra posição? E para essa outra estrela aqui, será que ela está aqui ou não? Eu vou ver que ela vai estar aqui. Em outras palavras, o que a gente percebe é que cada estrela que eu vejo aparentemente presa ao céu, na verdade, cada uma delas está a uma diferente distância de nós. Acontece que o sistema olho-cérebro, responsável pela nossa visão, tem certas limitações. E quando as distâncias envolvidas são muito grandes, o cérebro não consegue avaliar essa distância. Bom, mas eu estou vendo a estrela. Então, se eu estou vendo, o que, que eu estou fazendo? Eu estou adotando um raio padrão. Tudo aquilo cuja distância eu não consigo avaliar e nem distinguir uma da outra, o cérebro coloca automaticamente no raio padrão, que é o raio do céu. De modo que, na verdade, o céu, por causa das características do olho humano, é uma superfície semiesférica fictícia, onde aparentemente nós vemos tudo aquilo que nós olhamos. Agora, aquilo que nós vimos, então, é só uma meia abóbada. Acontece que o céu é uma esfera completa. Se eu estou aqui dentro, é claro que eu só vejo aquilo que está acima do horizonte. Bem acima da minha cabeça está aquilo que a gente chama de zênite, e bem abaixo dos meus pés, oposto ao zênite, está o nadir. Bom, agora, percebe que quando eu olho para o céu, eu estou vendo aqui, vamos supor que eu pudesse escrever lá no céu a palavra céu aqui assim. Bom, se eu quiser continuar podendo ler direitinho a palavra céu escrita no céu, percebe que um ET aqui de fora estaria vendo escrito oposto aqui. Então, percebe que isso daqui, essa representação, é como um eventual ET estaria vendo o céu que o observador vê aqui de dentro. Vamos colocar aqui algumas montanhas, só para nós podermos fazer uma referência. Então, tá aqui, ó. Aqui estão as montanhas todas, estamos nós aqui no chão, e lá longe estão as estrelas. E o que nós tínhamos dito é que essas estrelas se movimentam. Nós falamos que era um movimento aparente dos astros. Como é que a gente pode perceber esse movimento aparente? Então, só para facilitar a visualização, vamos fixar um sistema aqui de linhas de referência no pico dessa montanha aqui assim. E que, num determinado instante, eu vejo aqui, olha lá, esses astros todos aqui, basicamente nessa mesma linha aqui assim. Então, todos eles, os astros estão nessa linha. Aí, conforme o tempo vai passando, o que eu percebo é que
todos os astros, sem exceção, tendem a ir subindo com relação a essa linha amarela que nós traçamos aqui de referência. Então, todas elas estão subindo. E percebe que essas estrelas todas estão fixas umas com relações às outras. Estão falando que essas duas estão sempre juntas, essas duas estão sempre juntas, essas duas estão sempre à mesma distância dessa daqui. Mas percebe que esse astro aqui em particular também está subindo com relação à linha amarela, mas ele muda de posição com relação às estrelas. Então, é por isso que as estrelas fixas foram chamadas exatamente de estrelas fixas pelo fato de uma se manter na mesma posição com relação às outras. Enquanto que alguns astros, entre eles a Lua, por exemplo, os planetas, o Sol, se movimentam com relação às estrelas também. Então, o que é o movimento aparente dos astros? É um movimento que os astros parecem realizar quando observados sistematicamente a partir da Terra. Então, nós falamos que as estrelas parecem estrelas fixas, né? E exatamente por serem estrelas fixas, umas com relações às outras, apareceu o conceito de constelação. Por exemplo, imagine um observador aqui no hemisfério norte da Terra e que está olhando para o céu num determinado instante e vê aqui um grupo de estrelas. Bem, os antigos olhavam para esse grupo de estrelas, esta bem avermelhada, esta bem azulada, e, bom, verificaram que, só para lembrar, essas três aqui são aquelas três estrelas que aqui no Brasil costumam ser chamadas de as Três Marias. Então, eu olho, e os antigos também olhavam para o céu, e viam aqui esse grupo de estrelas, e eles associavam esse grupo de estrelas com aquilo que eles chamavam de uma constelação, a constelação do caçador. Então, era isso que eles imaginavam que estava lá em cima. Aquela estrela bem avermelhada representava o ombro do caçador, e a estrela azulada representava o pé do caçador. De tal forma que o importante de notar é que, de qualquer local da Terra que eu olhar para essa constelação, eu vou ver a mesma constelação do caçador. Só que a inclinação não vai ser a mesma. Quer dizer, será que o caçador vai estar aqui sempre de pé? E a resposta é não. Então, por que a gente observa as constelações de forma diferente? Então, imagine aqui a constelação do caçador, né? A constelação de Órion lá no céu, aqui o ombro do caçador, está falando que aqui é a parte de cima do caçador, aqui é a parte de baixo do caçador, conforme os antigos representaram. E vamos supor que nós tivéssemos aqui esse observador aqui no hemisfério norte da Terra. Percebe que se ele estica o braço aqui com o dedão para cima, a estrela vermelha que vai estar para o lado de cima do dedão. A estrela azul vai estar para baixo. Ou seja, esta pessoa aqui vai estar vendo a constelação de caçador com a cabeça de pé, exatamente como eles, né, o pessoal do hemisfério norte, definiu essa constelação. Já esse observador aqui, no hemisfério sul da Terra, percebe que se ele fizer o mesmo sinal, né, de positivo aqui, percebe que a estrela que vai estar para o lado positivo do dedão é a estrela azul, enquanto que a estrela vermelha vai estar para o lado de baixo. Portanto, esta pessoa, quando olhar para o caçador, vai ver a cabeça aqui para baixo e o pé lá para cima. Quer dizer, o caçador vai aparecer de cabeça para baixo. Enquanto que esta pessoa aqui, que está no Equador, quando olha para o caçador, percebe que do lado esquerdo ela vê a estrela vermelha e do lado direito ela vê a estrela azul. Portanto, para esta pessoa aqui, o caçador vai parecer deitado com a cabeça para cá e com o pé para cá. Portanto, a forma da constelação é sempre a mesma em qualquer lugar, é sempre o caçador, mas a inclinação do caçador com relação ao horizonte da pessoa muda de acordo com a posição que esse observador se encontra na superfície da Terra.
Então, tem que lá. Vamos colocar um pouquinho melhor aqui a contração do caçador. Eu estou olhando aqui para o norte, um observador no hemisfério sul. Portanto, para um observador no hemisfério sul, a esteira vermelha tende a ficar para baixo, né? A cabeça do caçador tende a ficar mais para baixo do que o pé. A estrela mais brilhante, que é o ombro do caçador, é uma estrela bem vermelhada, chamada Betelgeuse, também chamada de alfa da contração de Órion. A segunda estrela em brilho é a Rigel, o pé do caçador, também chamada de beta da contração de Órion, é uma estrela bem azulada. E assim para frente, a ordem de nomeação das estrelas é feita segundo a ordem das letras do alfabeto grego. Portanto, aqui nós temos a alfa, aqui nós temos a beta, depois vem a gama, que é a Bellatrix, depois vem a Mintaka, a Alnilan e a Alnitaka, que são estrelas que fazem parte, então, do grupo, né, das Três Marias, que a gente chama aqui no Brasil. Só para lembrar que essa estrela Mintaka, ela está bem no Equador Celeste. Nós vamos ter oportunidade de falar nisso mais para frente. E essa outra estrela, então, é a capa da constelação de Órion, que se chama também Saiph. Então, essas são as estrelas mais importantes da constelação de Órion. Então, uma definição que a gente poderia dar para uma constelação é que constelação é um grupo de estrelas próximas entre si. Mas será que realmente essas estrelas estão próximas entre si? Então, vamos ver. Então, está aqui a constelação como a gente enxerga, aqui a representação daquela constelação, aqui está a Terra, estou eu aqui está o meu céu, e aqui eu vejo as estrelas da constelação de Órion. Então, lembra que elas estão tão longe que eu não consigo distinguir distâncias. Mas, se eu pudesse determinar essas distâncias, ou se fosse um extraterrestre olhando, ele iria ver que cada uma dessas estrelas se encontra a uma distância diferente desde o observador que está aqui na Terra. E, bom, eu não posso dizer que, por exemplo, a estrela Gama e a estrela Kappa estejam próximas uma da outra. Isso significa que aquela definição de que estrelas, que uma constelação é um grupo de estrelas próximas entre si, não pode funcionar. Ah, tá bom, então vamos melhorar a definição. Constelação é um grupo de estrelas aparentemente próximas entre si. Bom, aqui elas aparentemente estão próximas entre si. Acontece que mesmo essa definição não é verdadeira, porque, por exemplo, é definida uma constelação chamada constelação do Rio, Eridanos. E essa constelação, olha, essa linha aqui, assim. Ué, mas se essa constelação é essa daqui, percebe que essa estrela que está aqui e essa estrela que está aqui, certamente não estão próximas uma da outra. De modo que a definição que deve ser usada para constelação é a seguinte: constelação é um grupo convencional de estrelas e ponto final. Só isso, mais nada. E a União Astronômica Internacional define 88 constelações no céu. Agora, essa definição que nós vimos até agora de constelação é uma definição que nem sempre é conveniente. Atualmente, a gente utiliza o conceito de lotes no céu. Então, vamos ver o que é isso aqui. Aqui, outra vez a constelação do caçador. Aqui está o ombro do caçador. Aqui estão as Três Marias, que representam o cinturão do caçador. Aqui está o pé do caçador. Aqui está um braço do caçador segurando um escudo, que, segundo a lenda, era um escudo feito de pele de leão. E aqui está uma clava com a qual esse caçador está se defendendo do touro que está aqui. Os antigos tinham bastante imaginação. Olha aqui, ó. O caçador está se defendendo de um touro que está atacando o caçador. Aqui está o olho do touro, um dos olhos do touro, né? E aqui está representado aquele olho do touro. Agora, a pergunta é a seguinte: imagina essa estrelinha aqui. Será que essa estrelinha aqui é um pelo do leão do escudo do caçador? Ou será que
essa estrelinha é uma gotinha da baba do touro que está louco atacando o caçador. Então, percebe que não existe, segundo esse desenho, uma definição bem clara de onde acaba uma constelação e começa a outra. Foi então que eles decidiram lotear o céu, ou seja, definiram que o céu era dividido em lotes, onde essas linhas aqui, vamos chamar aqui, essas cercas dos lotes foram definidas de uma forma bem precisa. E tudo que estivesse dentro desse lote era dito que estava dentro de uma mesma constelação. Portanto, a partir de agora, o conceito de constelação é que constelação é uma região convenientemente escolhida no céu. De tal forma que, é claro que vocês ainda vão perguntar, tá, tudo bem, mas e essa estrelinha aqui, que está bem na linha de divisão? Ela pertence a essa constelação de Órion ou pertence à constelação do Touro? E aí tá. O importante é lembrar o seguinte: apesar de a gente dizer, e os antigos dizerem, né, que as estrelas eram fixas, elas não são fixas. Cada estrela, na verdade, se movimenta com relação às outras. Só que esse movimento é um movimento muito pequenininho, de tal forma que, ao longo da vida de uma pessoa, seria impossível de perceber essa movimentação a olho nu. Então, o que acontece é o seguinte: se essa estrelinha estiver vindo para este lado aqui, a gente diz que pertence à constelação do Caçador. Se estiver vindo para esse lado, pertence à constelação do Touro. E é claro que sempre vai ter aquele engraçadinho que vai perguntar: mas e se a estrela estiver andando bem nessa linha amarela? Ah, bom, aí vamos esperar acontecer o problema e aí alguém vai fazer alguma nova definição. Por enquanto, não vamos estar preocupados com aquilo. De tal forma que o céu planificado aqui assim, onde estão as 88 constelações representadas, elas estão delineadas, como a gente costuma representar. Então, por exemplo, aqui está a constelação do Caçador. Percebe que ela está com o braço para baixo, indicando então que eu estou olhando para o norte aqui, então é um observador que está no sul da Terra, e que, bom, percebe que em linhas bem fraquinhas aqui estão representadas as linhas de divisão dos lotes. Então, estão representadas as cercas das constelações. Agora, eu vou muitas vezes precisar das constelações desenhadas na esfera celeste, quer dizer, no céu. Então, estão aqui as constelações delineadas e, ao mesmo tempo, aqui estão as constelações com o céu loteado. Então, percebe que aquilo que eu estou vendo escrito ao contrário é porque o observador que está lá no centro, né, eu, aqui na Terra, eu vou estar vendo escrito do lado do jeito correto. Quer dizer, esta parte aqui é a parte da frente aqui da esfera celeste. E aquilo que está escrito de forma regular, então, que eu leio direitinho aqui, o tal do Eridanos, por exemplo, significa que está no lado lá, no fundão do céu. Agora, vamos ver o movimento diurno, então, o movimento que é feito ao longo de um dia, movimento diurno aparente do Sol, visto do hemisfério sul da Terra. Então, estou eu aqui no hemisfério sul da Terra. Está aqui o eixo de rotação, depois nós vamos explicar isso melhor, mas por enquanto é aquele conceito que todo mundo conhece. Então, está aqui o eixo de rotação da Terra, pelo centro da Terra, tracei um plano perpendicular ao eixo de rotação, tem o equador da Terra, e eu estou aqui do lado do sul, então do lado do Polo Sul. Muito bom. Estou eu, então, aqui olhando para o norte, aqui do hemisfério sul, e vejo que o Sol, ao longo do tempo, aparece aqui, num lado aqui, eu vou chamar de lado do nascer. O lado do nascer eu sempre vou representar por uma árvore. Então, o Sol nasce aqui assim, e conforme o tempo vai passando, o que eu percebo é que esse Sol vai mudando de posição lá no céu, até que, uma hora, ele se põe aqui desse outro lado. De tal forma que existe um instante, então, quando o Sol se põe aqui. E o instante em que o Sol está passando aqui, bem no meio-dia,
é aquilo que a gente, bem no ponto mais alto da sua trajetória, né? É aquilo que a gente chama de meio-dia. Então, agora, vamos representar isso aqui, não só um pedaço do céu, mas vamos representar isso no céu como um todo. Então, estou eu parado aqui, aqui bem em cima da minha cabeça está o zênite, e aqui em azul e branco aqui está representado o céu. Aqui embaixo, então, é o plano do horizonte, aqui em cima é o céu, e esse símbolo aqui vai sempre indicar que a figura deve ser vista tridimensionalmente. Muito bom. E o que eu verifico é que, lá pelas tantas, eu vejo o Sol nascendo aqui assim. O Sol nasce e, conforme o tempo vai passando, as horas vão passando, o Sol vai subindo lá no céu, até o Sol chegar nesse ponto aqui, que é o ponto mais alto da sua trajetória, que é o meio-dia. Então, o Sol nasceu, vai subindo por aqui assim, chega no meio-dia, e aí o Sol vai descendo aqui, vai se pondo, vai se pondo. Depois chega uma hora que ele vai estar aqui diametralmente oposto ao meio-dia, então vai ser à meia-noite, e no dia seguinte vai começar tudo outra vez. O intervalo de tempo para que o Sol passe 2 vezes pelo meio-dia, então o Sol passou por aqui, deu a volta e volta a passar por aqui. Então, o intervalo de tempo entre 2 passagens sucessivas do Sol pelo ponto mais alto da sua trajetória é aquilo que a gente chama de dia solar médio. E esse dia foi definido como tendo 24 horas, 00 minutos e 00 segundos. Então, isso que é a duração de um dia solar. Agora, o interessante é o seguinte, lembra que eu falei que o Sol, então o Sol nasceu aqui, subiu, passou lá em cima no meio-dia, veio para cá, passou aqui embaixo na meia-noite, e no dia seguinte nasceu outra vez. Só que o que a gente percebe é que a cada dia o Sol nasce numa posição ligeiramente diferente. Esses números que estão aqui, por enquanto, vamos esquecer. Então, o Sol vai nascendo cada dia numa posição diferente. E, da mesma forma, vai se pondo aqui numa posição diferente. Depois de algum tempo, eu verifico que o Sol vai nascer para cá, vai nascer para cá, vai nascer para cá, e depois vai voltar outra vez. Então, o que eu posso dizer é que o Sol sempre nasce nesse mesmo lado. Esse é o lado leste, mas não é sempre no mesmo ponto. Cada dia o Sol nasce num ponto diferente. E aqui é a mesma coisa, aqui é o lado oeste, é o lado onde o Sol se põe, mas não é o ponto oeste. Então, a nossa primeira pergunta agora é assim, como determinar os reais pontos cardeais? Não só como determinar, como também representar os pontos cardeais. Então, vamos lá. Imagine que aqui está o chão, estou eu parado aqui assim, e aqui tem um poste colocado na vertical. Esse poste os gregos chamavam de gnomon. E, bom, em volta de nós, já vimos que tem aquela abóbada que nós chamamos de céu. E, bom, imagine que num determinado instante, o Sol nasce aqui, vem subindo aqui, e lá pelas 10 horas da manhã, o Sol está aqui assim. Bom, quando o Sol está nessa posição, desse poste, o Sol projeta uma certa sombra aqui no chão. Esta sombra tem lá o seu comprimento e a sua direção. Aí, conforme o tempo vai passando, lá pelas 11 horas, o Sol mudou de posição e a sombra daquele poste também muda de direção e de comprimento. Aí chega uma hora que o Sol está nessa posição aqui assim e projeta uma sombra aqui no chão. E o que eu verifico é que esta sombra aqui é a sombra mais curta do dia. A partir daí, bom, o Sol vem vindo mais para cá, lá pela 1 hora vai estar aqui, a sombra do poste já vai estar numa outra direção e vai ser mais comprida. Lá pelas 2 horas da tarde, a sombra vai estar numa outra direção com outro comprimento. Então, os antigos verificaram que sempre, quando o Sol estava na sua posição mais alta, a sombra caía nesta mesma linha. Então, percebe que, como isso daqui, esse fenômeno acontecia sempre na metade da parte clara do dia. Então, aqui, nós temos aqui o Sol se põe, aí tem a noite, aí o Sol nasce, aí tem o meio-dia, aí tem o Sol que se põe, aí tem o Sol que nasce outra vez. Então, percebe que a sombra mínima ocorria na metade da parte clara do dia, ou seja, a sombra ocorria numa linha que a gente chamava de linha do meio-dia.
também chamada de linha meridiana ou simplesmente meridiano. Muito bom. Agora, pelo ponto onde o observador se encontra, ele vai traçar a linha horizontal, que é perpendicular, então faz 90 graus com a linha do meridiano. Se ele colocar, então, o braço direito para o lado do nascer, esta direção, onde esta linha aponta, é o ponto cardeal leste. Na direção oposta, nós temos o ponto cardeal oeste, e na linha do meridiano, na frente do observador, está o ponto cardeal norte, e às costas dele está o ponto cardeal sul. De tal forma que, com isso, nós podemos colocar a tal da rosa dos ventos aqui, colocando então o norte para cá, o sul para cá, o leste para cá, o oeste para cá. E percebe que esta circunferência aqui, metade da circunferência, né, que vai do ponto cardeal norte, passa pelo zênite e chega até o ponto cardeal sul, recebe o nome de meridiano zenital, ou meridiano visível para este observador. Muito bom. Agora, vamos colocar a rosa dos ventos aqui. Então, já vimos que o norte está para lá, o leste, o oeste e o sul está para cá. A rosa dos ventos ficaria aqui assim. Então, o norte apontando para o norte, o sul apontando para o sul, o leste para o leste e o oeste para o oeste. Agora, imagine que eu quisesse colocar a rosa dos ventos no céu. Bom, o que eu tenho que fazer? Bom, percebe que o norte da rosa dos ventos tem que apontar para o norte. O sul, bom, tem que apontar para o outro lado. Se o norte está para cá, o sul está para cá. E, bom, se aqui está o leste, esse braço aqui tem que apontar para o leste, enquanto que esse outro braço aqui tem que apontar para o oeste. De modo que, percebe que, se nós tivéssemos agora a tal da constelação de Órion, com a qual nós falamos até agora, tivesse desenhada no céu, o que a gente viu? A gente viu que a estrela Betelgeuse representava a cabeça do caçador. Bom, se eu estiver no hemisfério sul, a cabeça vai estar para baixo. Então, o caçador vai estar de cabeça para baixo. E percebe que é isso que vai acontecer, então. Então, a nossa rosa dos ventos no céu vai estar parecendo com este jeitão aqui, e não com este daqui. Então, percebe que esta é a rosa dos ventos colocada no céu. Para cá é o norte, para cá é o sul, para cá é o leste, para cá é o oeste. Agora, e o movimento diurno da Lua? Como é que é? Bom, é a mesma coisa. Aquela mesma figura, tudo igualzinho, estou parado aqui assim, e o que a gente verifica é que a Lua, conforme os dias as horas vão passando, vai mudando aqui de posição no céu. Então, é isso que eu vejo. Eu vejo que a Lua nasce aqui num certo ponto, e conforme o tempo vai passando, a Lua vai subindo, até chegar no ponto mais alto da sua trajetória, que a gente chama de meio-dia lunar, que não tem nada a ver com meio-dia solar. Aí a Lua vai descendo, se põe aqui no lado oeste, aí oposto nós temos a meia-noite lunar, e aí começa tudo outra vez. De modo que, para todos os efeitos, o que nós verificamos é que a Lua aparentemente faz um movimento parecido com aquele que o Sol faz também. Uma coisa que tem que chamar a atenção é que o dia lunar, que é do intervalo de tempo para que a Lua passe por aqui, dê a volta e retorne até aqui, é de 24 horas, 50 minutos e 28 segundos, aproximadamente. Então, pense aqui, o dia lunar é mais comprido do que o dia solar, cerca de 50 minutos mais comprido do que o dia solar. O motivo dessa diferença nós vamos ver na terceira aula da série da Revista Brasileira de Astronomia, nesses encartes da série, da Revista Brasileira de Astronomia. E o movimento diurno dos planetas? Então, daqueles 8 planetas que nós conhecemos, como é que esses 8 planetas parecem se movimentar no céu? Do mesmo jeito como o Sol e a Lua. O planeta nasce aqui, conforme o tempo vai passando, o planeta vai subindo aqui, faz um movimento aqui, volta e começa tudo outra vez. Vamos aproveitar para definir um chamado sistema altazimutal de coordenadas. Que, por exemplo, é fácil falar, o planeta está nesta posição. Mas
apontar para o planeta não é suficiente. A gente precisaria definir essa posição de uma forma matemática. Então, o que a gente faz? A partir do zênite, a gente vai traçar aqui o plano vertical, né, a linha vertical com relação ao horizonte, então forma aqui 90 graus, e o ângulo que vai desde o horizonte até o astro, a gente chama de altura do astro. Então, a altura do astro. Se o astro estiver acima do horizonte, então a altura, por convenção, é positiva, e a gente diz que o astro está visível naquele instante. Se estiver abaixo do horizonte, a altura é negativa e o astro não é visível, como, por exemplo, nesse ponto aqui. Agora, não basta eu definir essa altura, eu preciso definir também a posição com relação a alguma outra coisa. E essa outra alguma coisa é o azimute. Então, é o ângulo que vai desde o norte, contado no sentido do ponteiro dos relógios, até chegar no plano vertical que passa pelo astro em questão. Isso se chama azimute. Então, no norte, azimute é 0, no leste é 90, aqui é 180, aqui é 270, e aqui volta a 360. E o movimento diurno aparente das estrelas, hein? Como é que as estrelas parecem se movimentar ao longo de um dia? Então, o que a gente verifica é o seguinte: eu vou colocar aqui a posição das estrelas em 3 instantes diferentes. Às 7 horas da noite, às 9 horas da noite e às 11 horas da noite, por exemplo, de 2 em 2 horas. E aqui é o lado onde as estrelas nascem. Então, é o lado onde o Sol nasce também. E é o lado onde a Lua nasce também. É o lado onde os planetas nascem também. Então, eu verifico que lá pelas tantas, lá no céu, eu vejo esta constelação aqui. Aí eu reconheço uma outra constelação, eu vou chamar aqui de constelação violeta, esta aqui de constelação branca, e aqui uma constelação verde. O importante é que essas constelações, então, têm formatos fixos, que nós já vimos. Por exemplo, uma maneira de verificar é pegar essas 3 estrelas aqui, que formam esse triângulo aqui, e vamos observar a posição dessas 3 estrelas ao longo da noite. Então, cerca de 2 horas depois, o que eu verifico é que, puxa, as estrelas violetas já não estão mais lá. As estrelas brancas, né, a constelação branca já está mais perto do zênite, está mais para cima. A constelação verde está por aqui assim, subiu, mas essas 3 estrelas elas continuam formando esse triângulo. E aqui aparece um outro grupo de estrelas, a constelação amarela. Aí, mais 2 horas depois, eu vejo que a constelação verde aqui subiu aqui, a estrela amarela está aqui, e aqui apareceu uma constelação vermelha que não estava visível antes. Então, o que a gente percebe é que as constelações têm estrelas fixas, então elas são fixas, cada estrela é fixa na sua constelação, e cada constelação é fixa com relação às demais constelações, mas essas constelações vão mudando de posição com relação ao chão. Então, vamos lá. Outra vez, estamos nós parados aqui, e eu verifico então que as estrelas aparentemente fazem um movimento no céu, onde cada estrela faz um movimento parecido com aquele movimento que o Sol fazia, ou que a Lua fazia, ou que qualquer planeta fazia. Então a gente verifica que as estrelas também fazem um movimento diurno aparente no céu. O que é importante notar é que esse movimento, como de qualquer outro astro, não é porque esses astros estão se movimentando no céu, mas é por causa do movimento de rotação da Terra. Isso nós vamos ver já já. Só que até agora eu sempre falei do observador aqui no hemisfério sul da Terra, que deu esse desenho que nós acabamos de ver. Agora, e se ao invés de estar no hemisfério sul, eu estivesse no hemisfério norte da Terra? Bom, o movimento as estrelas vão fazer do mesmo jeitão, só que inclinadas para o outro lado. Então, percebe que aqui as estrelas nasciam deste lado aqui e vinham aqui para o lado esquerdo. Aqui as estrelas nascem e vêm aqui para o lado direito. Então, observando no hemisfério sul e no hemisfério norte, é diferente, uma vez que eu estou numa posição diferente sobre a superfície da Terra com relação ao céu, com relação às constelações, como nós tínhamos visto, cada constelação tem uma inclinação diferente dependendo do lugar onde eu estou.
Agora, esse homem aqui, eu desenhei olhando aqui para o norte. Vamos tirar ele olhando para o norte, vamos fazer ele virar olhando agora para o sul. Então, vamos lá. Vamos ver o que ele observa se ele estiver olhando para o sul, aqui, no hemisfério sul da Terra. Então, está essa pessoa aqui, olhando para o sul. Então, do lado esquerdo dela está o leste, do lado direito está o oeste. E, bom, se ele está olhando para o sul, no hemisfério sul, ele tem que poder ver a constelação do Cruzeiro do Sul, uma outra constelação, onde a estrela do pé da cruz é a estrela mais brilhante da constelação, recebe o nome de Alfa, aí aqui vem a Beta, a cabeça é Gama, depois vem Delta, depois o Épsilon, que representa o coração da cruz. Muito bem. Então, o Alfa é o pé da cruz, o Gama é a cabeça da cruz. Será que a gente consegue reconhecer essa constelação aqui, nesse grupo de estrelas aqui? Assim, olha, estão aqui, ó. Então, são essas 5 estrelinhas aqui que estão aqui. Só que percebe que essas estrelinhas aqui, olha lá, o corpo da cruz não está de pezinho aqui, como está representado aqui. Bom, tudo bem. Então, vamos lá. Vamos olhar o que acontece conforme o tempo passa. O que a gente verifica é que o céu como um todo parece girar lá no céu, ou as estrelas todas fixas ao céu parecem girar. E pensei que tem uma hora aqui que, olha, o Cruzeiro do Sul desapareceu aqui. De modo que nem sempre dá para ver o Cruzeiro do Sul. Só depois de algum tempo é que o Cruzeiro do Sul reaparece aqui assim. Bom, mas esse movimento aqui me deixa meio tonto. Vamos parar esse movimento e vamos colocar aqui só o Cruzeiro do Sul, por exemplo, às 20 horas, um determinado dia qualquer. Aqui está a cabeça da cruz e aqui está o pé da cruz. Pensei que se eu unir a cabeça com o pé da cruz, não passa pelo ponto cardeal sul. Isso, então, já elimina uma definição que muitas vezes a gente costuma encontrar em alguns lugares, de que o corpo da cruz, alguns chamam também de braço maior da cruz, o corpo da cruz aponta para o ponto cardeal sul. Não é verdade. Pelo menos aqui não foi verdade. Umas 2 horas depois, o Cruzeiro do Sul vem para cá. Agora, olha, percebe que o corpo da cruz está passando pelo ponto cardeal sul. Mais 2 horas, então lá pela meia-noite, percebe que o corpo da cruz vai estar apontando para um outro ponto, que não é o ponto cardeal sul. Então, o que a gente percebe é que, conforme o tempo vai passando, qualquer uma dessas estrelas do Cruzeiro do Sul, e de qualquer outra estrela, essa estrela parece realizar um movimento circular centrado num certo ponto aqui assim. E se eu pegar uma outra estrela, também vai fazer um movimento circular uniforme centrado no mesmo ponto. Esse ponto, em torno do qual todas as estrelas do hemisfério sul parecem girar no sentido horário, recebe o nome de Polo Celeste Sul. Então, o braço maior da cruz aponta, na verdade, aproximadamente para o Polo Celeste Sul e não para o ponto cardeal sul. O que tem é que, se a gente obtém o Polo Sul, descendo a linha vertical, nós temos o ponto cardeal sul. Agora, olha só, eu vou colocar esse desenho aqui visto de lado. Então, o homem está aqui assim, visto de lado, o sul, o ponto cardeal sul está aqui, e o polo celeste sul está aqui assim. Então, aqui está o meu horizonte. De tal forma que, pensei que existe um ângulo entre o ponto cardeal sul e o polo sul. Este ângulo aqui recebe o nome de latitude astronômica sul. E, por convenção, essa latitude é representada com um sinal negativo. Agora, se eu pudesse observar o Sol aqui também, eu iria ver que o Sol também faz o mesmo movimento no mesmo sentido dos ponteiros do relógio. Muito bem. Agora, vamos para o hemisfério norte da Terra e vamos olhar para o norte. Lá também tem um monte de estrelas no céu e o que eu verifico é que essas estrelas também estão girando. Só que elas giram no sentido oposto. Então, vamos fazer o seguinte. Desse grupo de estrelas aqui, vamos pegar
uma delas. Vamos pegar essa estrelinha aqui. Então, se eu pegar essa estrela aqui e observar essa estrela, eu vou verificar que essa estrela, conforme o tempo vai passando, vai fazer um movimento circular nesse sentido aqui, no sentido contrário ao do ponteiro dos relógios. Se eu pegar uma outra estrela, por exemplo, esta daqui, eu vou verificar que essa estrela também faz um movimento circular uniforme, no sentido contrário dos ponteiros do relógio. E todas as estrelas parecem realizar um movimento circular uniforme, no sentido anti-horário, em torno de um mesmo ponto. Esse ponto recebe o nome de Polo Celeste Norte. O interessante é que aqui pertinho desse Polo Celeste Norte tem uma estrelinha bem brilhante. É essa estrela aqui, que representa a cauda da Ursa Menor, da contração da Ursa Menor. Então, ó, se do Polo Celeste Norte nós descermos a linha vertical, nós temos aqui o ponto cardeal norte. Então, pensei que a estrela polar, né? Se eu descer, conhecendo a estrela polar, se eu desço aqui, eu tenho quase sempre o ponto cardeal norte, lá bem pertinho. Agora, outra vez, olhando aquela figura de lado, está aqui, então, o observador, aqui está o ponto cardeal norte, e aqui está o ponto cardeal sul. Desculpa, aqui está o polo celeste norte. Então, está aqui o polo celeste norte. O ângulo que vai do norte ao polo norte é a latitude astronômica norte. E, por convenção, no hemisfério norte ela é positiva. É claro que, então, no Equador é zero. Se eu pudesse observar o Sol aqui também, eu iria verificar que o Sol também realiza um movimento no sentido anti-horário em torno daquele mesmo Polo Norte. Então, olha só. A impressão que nós temos é que aqui está a Terra, e em volta da Terra está a esfera celeste, aparentemente com todos os astros nessa esfera celeste, então colados nessa esfera celeste, né, desenhados nessa esfera celeste. Aqui está o eixo de rotação da Terra. Esse eixo de rotação cruza a Terra no polo norte geográfico e no polo sul geográfico. E cruza o céu no polo norte celeste e no polo sul celeste. Imagine, então, agora que eu esteja olhando para o sul. Se eu estiver olhando para o sul, lembra que nós vemos que as estrelas giram no sentido horário. Então, imagine essa pessoa aqui assim, bem no polo sul, olhando bem para cima. Ela vai ver as estrelas girarem no sentido horário. Portanto, as estrelas vão fazer este movimento aqui assim, paralelo ao plano do Equador. Já se a pessoa estiver no hemisfério norte e olhar para o lado norte, então, se a pessoa estiver aqui no norte, bem aqui no polo norte, e olhar lá para cima, ela vai ver as estrelas girarem no sentido anti-horário. Portanto, ela vai ver as estrelas girarem neste sentido. E, bom, não só a estrela, né, qualquer que seja a estrela, mas a mesma coisa acontece com a Lua e a mesma coisa acontece com o Sol. Todas elas girando, então, em torno da Terra. Essa é a impressão que a gente tem. E pensa que, como a Terra está girando neste sentido, o céu parece girar no sentido oposto. Então, olha lá, para não esquecer, se eu tenho aqui o norte da Terra, aqui está o eixo de rotação, se eu pegar minha mão direita e colocar o dedão apontando lá para o polo celeste norte, a Terra gira no mesmo sentido em que fecham os dedos da minha mão direita. Então, colocando o dedão da mão direita para o polo celeste norte, a Terra gira no sentido em que fecham os dedos da mão direita. Então, não esquecer nunca que, na verdade, o movimento diurno aparente de qualquer astro é causado pela rotação da Terra. E que a esfera celeste, então, parece girar no sentido contrário. Então, a esfera celeste parece girar no sentido da mão esquerda, se o dedão estiver apontando para o polo celeste norte. Muito bom. Então, está aqui a Terra, está aqui o eixo de rotação que nós já vimos, girando nesse sentido. Então, aqui ao norte, estou representando pelo urso polar, e aqui ao sul, estou representando pelo pinguim. E já vimos, então, que a Terra gira nesse sentido aqui assim.
por causa do dedão da mão direita para cá, então a Terra gira para cá. Agora, imagina que eu olhasse a Terra desta posição. Eu vou observar o polo norte da Terra bem de longe. Vou observar o polo norte da Terra desde o polo celeste norte. E o que eu vou verificar, então, que eu vou estar vendo o, a região norte da Terra, né? Aqui bem no centro está o Polo Norte, e a Terra vai parecer girar no sentido da mão direita. Lembra que o dedão está saindo aqui. Por outro lado, se eu tiver uma pessoa aqui observando o Polo Sul da Terra, essa pessoa vai estar bem longe, então bem lá no Polo Sul celeste, ela vai observar o Polo Sul da Terra, e a Terra, dessa posição, vai parecer estar girando neste sentido aqui, tá? Não esqueça que o dedão da mão direita vai estar agora entrando aqui na tela da televisão. Então, pense aqui, observando do Polo Celeste Sul, a Terra parece que gira no sentido dos ponteiros do relógio. Então, agora vamos supor que tivesse uma pessoa aqui com o seu horizonte aqui assim. Aqui está a linha vertical que passa por essa pessoa, apontando para o zênite, e o ângulo que vai do Equador até esta linha que passa pelo observador recebe o nome de latitude geográfica. Para o lado sul, a latitude geográfica é considerada negativa, para o lado norte é considerada positiva. E uma coisa importante que nós não vamos demonstrar, que é que a latitude geográfica e a latitude astronômica são numericamente iguais. Então, se eu achei em algum lugar que o Polo Celeste Sul está a 30 graus de altura, isso significa que eu estou aqui a 30 graus para o sul do Equador. Agora, imagina uma pessoa parada aqui assim e está o seu horizonte aqui assim. A pessoa falou, então significa que a Terra é plana? Bom, vamos ver. Eu posso dizer desde já que não. E o que a gente verifica é o seguinte, se eu puder ir um pouquinho mais longe, eu já vou ver que começa a aparecer aqui a curvatura da superfície da Terra. Se eu estiver um pouquinho mais longe, eu vou verificar que aparece aqui um pedaço maior da Terra. E isso significa, então, que, com certeza, a Terra não é plana. Terra plana é coisa de doido varrido. Não existe terra plana, isso já é sabido há mais de 2000 anos atrás. E se eu for bem longe, lá no Polo Celeste Sul, e olhar para a Terra, eu vou ver, então, a Terra girando aqui nesse sentido, e o horizonte está aqui assim. Bom, é claro, né, que essa árvore não está plantada no céu, ela está plantada na Terra, mas é só para poder representar o horizonte e representar o lado leste, o lado do nascer do Sol. Então, agora vamos explicar o movimento diurno aparente do Sol. Só que nós vamos dar duas explicações. Uma, a explicação que o Ptolomeu costumava dar. A explicação dele era a seguinte: a Terra estava parada, então a Terra é fixa, e é o céu que gira em volta da Terra. Em outras palavras, a explicação que o Ptolomeu dava era uma explicação puramente observacional. É isso que a gente vê. A gente vê que eu, aparentemente, estou parado e é o céu que gira em volta de mim. De tal forma que, num determinado instante aqui, o Sol nasce aqui no leste, passa bem em cima da minha cabeça e se põe no oeste aqui do outro lado. Agora, o Copérnico, mais tarde, deu uma outra explicação, uma explicação baseada na razão. E essa explicação é a seguinte: isso não dá para ver quando a gente está aqui na Terra, mas dá para explicar por outros motivos. E essa explicação é a seguinte: imagina a pessoa estar parada aqui assim, só que agora o céu é fixo e a Terra é que gira no sentido oposto. Percebe que, outra vez, para quem está parado aqui, é o céu que está girando. Num determinado instante, parece que o Sol nasceu aqui, passou em cima da cabeça da pessoa e, bom, se pôs. Mas, na verdade, então, é a Terra que está girando. É claro que esse modelo ou esse modelo, ambos estão corretos. Depende do referencial adotado. Se eu adotar como referencial a Terra,
A impressão que eu tenho é que o céu está girando. Se eu adotar como referencial o céu, a impressão é que a Terra está girando. Acontece que sabemos hoje que o Copérnico é que estava correto do ponto de vista de observação, quer dizer, não é a Terra que está parada, mas sim é o céu que está parado, e a Terra é que gira. De tal forma que, atualmente, é a opção Copérnico, de que a Terra é que está girando, é que consegue explicar os movimentos diurnos aparentes que a gente vê no céu. Nessa figura, eu estou colocando o Sol aqui sempre fixo com as estrelas, e aqui também, e isso é uma coisa que nós vamos ver, que o Sol não é fixo com relação às estrelas. Isso nós vamos ter que ver logo, logo. Agora, qual é o motivo do dia e da noite? Bom, imagina o seguinte, imagina que está aqui a Terra, girando em torno desse seu eixo, e vem aqui, imagina que o Sol está longe, lá longe, e aqui chegam os raios de Sol. Esses raios de Sol chegam aqui na Terra e batem aqui, nessa parte aqui da Terra. Sendo que nessa outra parte, não bate. Onde os raios de Sol estão batendo, é o dia claro. Onde os raios não estão chegando, é a noite. De tal forma que os raios estão sempre chegando na Terra. Só que diferentes partes da Terra é que vão estar recebendo esses raios. A região da Terra que naquele instante estiver recebendo os raios é a região onde está o dia claro, e a outra parte onde não estão recebendo, que não está recebendo os raios, é a noite. Aqui, só para a gente chamar atenção, quando a gente fala dia, muita gente pode pensar no dia, que é a associação do dia claro mais à noite, mas também muitas vezes a gente fala em dia só como sendo a parte clara do dia. Nas nossas explicações, para não ter dúvida, quando eu falo dia, significa sempre a associação do dia claro com a noite. Quer dizer, sempre que eu falo de dia, eu estou falando de 24 horas, 00 minutos, 00 segundos, tá? Então, tem que chamar a atenção. Agora, imagina aqui, ó, tem um desenho, uma foto da Terra, olha aqui, ó, tá vendo? Ó? A borda da Terra está aqui assim, dá para ver claramente que a Terra não é plana, claro, tem a borda aqui assim. Aqui está um pedaço do Brasil, né? E aqui, olha lá, até aqui é noite e aqui é dia. Vamos pensar que tem uma linha aqui que separa a parte do dia da parte da noite. A minha pergunta é a seguinte: esta sombra aqui vem vindo para a direita ou vai indo para a esquerda? Bom, percebe que a Terra vem vindo para cá. Se a Terra vem vindo para cá, dá a impressão que a sombra vai para lá. Portanto, a sombra vem para cá. E é por isso que no Nordeste, aqui no litoral Nordeste do Brasil, escurece antes do que escurece lá na Amazônia. Muito bom, vamos falar um pouquinho da rotação e da translação da Terra. Da rotação nós já falamos. Esse símbolo aqui, que já apareceu algumas vezes, né? Esse símbolo simplesmente representa que as figuras estão desenhadas fora da escala real, simplesmente pelo fato de que ou não seria possível colocar na proporção real, ou simplesmente porque é mais eficiente para aquilo que eu estou mostrando, colocar as figuras numa proporção que não é a real. Então, está aqui o eixo de rotação da Terra, a Terra está girando aqui, isso aqui nós já sabemos que é a rotação da Terra, aquilo que nós já vimos, gira em torno do eixo, de tal forma que o dedão da mão direita apontando para o polo celeste norte, os dedos da mão direita fecham no mesmo sentido de rotação da Terra. E, bom, a Terra ainda se desloca em torno do Sol. Pensei que aqui eu estou colocando como se uma parte da Terra desaparecesse, é para indicar que ela está abaixo do plano da eclíptica. Sendo que o plano da eclíptica é o plano que contém a linha descrita pelo centro da Terra conforme gira em torno do Sol. Agora, quem provou a rotação e a translação da Terra? Pensei que é muito comum a gente falar, mas o próprio Galileu já tinha falado que a Terra se movimentava e tal. Ele falou, mas não provou. O que acontece é que
são provas muito difíceis de serem feitas. Tanto é que, por exemplo, a prova da translação da Terra, quer dizer, a prova de que a Terra gira em torno do Sol, só foi feita em 1728, 1700. Percebe que só no século XVIII, pelo Bradley, observando um fenômeno chamado aberração das estrelas fixas. Enquanto que a rotação da Terra foi mais difícil ainda. Pensei que a rotação da Terra só foi comprovada cerca de 100 e poucos anos depois. Só foi comprovada no meados do século XIX, pelo Foucault, utilizando um pêndulo. De modo que percebe que o Galileu, por mais gênio que pudesse, não poderia, com os dados disponíveis naquela época, dizer que a Terra se movimentava em torno do Sol ou que a Terra rodava em torno do seu eixo. Ele podia fazer uma intuição, mas provar não. Agora, qual é o período de rotação da Terra? Ué, não é 24 horas, não? Não. Vamos mostrar por que não. Imagine, então, que aqui estivesse a Terra, aqui está o seu eixo de rotação, e aqui no eixo de rotação, eu vou colocar um pininho aqui. Apesar que o eixo de rotação está fixo, a Terra é que gira em torno do eixo. Então, o eixo de rotação está fixo aqui, claro que é um eixo virtual, né? Isso não existe na prática. E vamos colocar um pininho virtual aqui também. E vamos desenhar isso visto por um ET. Então, está aqui a Terra, vista aqui do Polo Celeste Norte, o Polo Celeste Norte está aqui, essa pessoa que eu representei aqui está aqui, e, bom, a Terra gira neste sentido. Vamos colocar aqui o eixo de rotação. Então, está aqui o eixo de rotação, saindo aqui da tela, o pininho está apontando aqui para esse nosso observador aqui. Ó. Então, tá vendo? O observador estava aqui e o pininho está aqui assim. Muito bem. O que a gente verifica é que esse eixo de rotação da Terra se mantém mais ou menos fixo no espaço. Depois nós vamos ver que isso não é totalmente verdade, mas no intervalo de tempo que vai interessar para a gente, eu posso admitir que esse eixo de rotação fica fixo no espaço. Então, num determinado instante, a Terra está nessa posição. Conforme o tempo vai passando, a Terra vai girando para cá, de tal forma que o observador está aqui. Então, ó, percebe que aqui o observador estava na direção do pino. Aqui já não está mais na direção do pino. O pino está aqui, o observador está aqui. Lembra que o pino está fixo no espaço. Mais um pouquinho, a Terra girou mais um pouquinho para cá, e percebe que o pino está para cá e o observador está para cá. Só depois de algum tempo é que, novamente, o observador vai estar na direção desse pino fixo no espaço. A este intervalo de tempo, o intervalo de tempo que vai desde que a Terra deu uma volta completa em torno do seu eixo de rotação, então, o intervalo de tempo para que a Terra dê uma volta completa em torno desse pino fixo no espaço aqui, é que nós chamamos de período de rotação. Então, o período de rotação é o intervalo de tempo para que a Terra dê uma volta completa em torno do seu eixo. E o que nós vemos é que o período de rotação da Terra é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Não é 24 horas. Por que existe essa diferença? Porque lembra que nós falamos que o dia tinha 24 horas, agora estou falando que a rotação da Terra não tem 24 horas? Vamos entender por quê. Primeiro, vamos falar um pouquinho de raios quase paralelos para poder facilitar a explicação. Imagine que aqui tivesse a Terra, eu tenho dois observadores aqui, e vamos supor que eu tivesse uma estrela bem próxima de nós. De tal forma que percebe que esses dois observadores estão olhando para aquela estrela e tem um ângulo aqui entre os dois raios de observação. Se a estrela estiver um pouquinho mais longe, percebe que o ângulo entre os dois raios já é menor do que esse daqui que tinha. Se a estrela estiver ainda mais distante, percebe que esse ângulo aqui é ainda menor. Agora, imagine que a estrela pudesse ser considerada tão longe, mas tão longe, mas tão longe, que basicamente estaria no infinito. Então, o ângulo entre esses dois raios tenderia a zero. E percebe que, se essa estrela os raios estão chegando aqui um zero, percebe que eles estão chegando aqui basicamente paralelos uns aos outros. De tal forma que
E não importa se a Terra está nessa posição A, ou se ela deu uma meia volta aqui em torno do Sol e está nessa posição B aqui, aquele objeto muito distante, os raios de luz vindo dele continuam sendo paralelos uns aos outros. E, bom, se você achar que a estrela não está tão distante assim, substitui a estrela por um outro objeto. Que objeto? Por exemplo, uma galáxia muito distante. Então, quando eu tenho uma estrela ou um outro objeto muito distante, a gente pode supor que os seus raios de luz incidam na Terra sempre paralelos uns aos outros, independentemente da posição em que a Terra se encontra com relação ao Sol. Muito bem. Então, agora voltemos à explicação do dia solar e da rotação da Terra. Imagina que aqui está a Terra, aqui é o polo norte da Terra, de tal forma que a Terra gira neste sentido, aqui, no sentido da mão direita, aqui está um observador, aqui está o Sol, e aqui está a trajetória da Terra em torno do Sol. Tudo fora de escala. Bom, imagine o seguinte, o que nós sabemos? Bom, nós sabemos que a Terra gira em torno do seu eixo. E conforme gira em torno do seu eixo, bom, em algum lugar é dia, em algum lugar é noite. De tal forma que a alternância do dia e da noite é consequência da rotação da Terra em torno do seu eixo. É a alternância do dia e da noite. Muito bem. Vamos supor, então, que esse observador aqui está nessa posição com o Sol bem em cima da cabeça dele. Bom, se o Sol está bem em cima, é meio-dia solar. Agora, vamos supor que nós tivéssemos aquela estrela ou galáxia muito distante. Tão distante que eu posso supô-la basicamente no infinito. E eu vou tomar essa galáxia como uma origem de medida de tempo. De tal forma que quando essa galáxia está lá bem em cima da minha cabeça, eu vou dizer que é meio-dia sideral. É meio-dia com relação ao céu, não com relação ao Sol. Bom, e aí o que acontece? Bom, a Terra vai girando para cá, e ao mesmo tempo que vai girando para cá, vai se deslocando em torno do Sol, no mesmo sentido. Então, a Terra gira em torno do Sol, no mesmo sentido em que gira em torno do seu eixo. Então, depois de algum tempo, o que acontece é que nosso observador aqui veio até aqui assim, e bom, é meia-noite, tá vendo? Meio-dia, o dia está aqui, ele está oposto aqui, portanto, meia-noite. Mais um pouquinho, ele vem para cá, e bom, chega num certo instante, então lá, ele foi girando aqui assim, foi girando, e olha, nesse ponto aqui, novamente aquela mesma galáxia, lembra que ela está muito longe, é a mesma galáxia, os raios de luz chegam então bem em cima da cabeça da pessoa. Então isso significa que, com relação àquela galáxia muito distante, a Terra já deu uma volta completa. Portanto, a Terra já deu uma rotação completa. Então, parece que é meio-dia sideral outra vez. Mas ainda não é meio-dia solar, porque o Sol ainda não está em cima da cabeça da pessoa. O que precisa acontecer? A Terra tem que girar mais um pouquinho, se deslocar mais um pouquinho para cá, para agora sim o Sol estar bem em cima da cabeça dessa pessoa. Agora é meio-dia solar. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que o dia solar tem 24 horas por definição. Então, daqui até aqui foram 24 horas de dia solar. Mas pensei que daqui até aqui, que é o período de rotação, foi menos do que 24. Portanto, o período de rotação é menos do que 24. É 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Quer dizer, o período de rotação da Terra é mais ou menos 4 minutos mais curto do que o período de um dia solar. De tal forma que o período de rotação é intervalo de tempo para que a Terra complete uma volta em torno do seu eixo com relação às galáxias muito distantes, ou às estrelas muito distantes. Enquanto que a duração do dia solar é uma consequência não só da rotação da Terra, que dá alternância do dia e da noite, mas também da translação da Terra em torno do Sol. Agora, vamos observar o céu em diferentes horas de um mesmo dia. Então, vamos lá. Imagine que aqui estivesse a Terra, vista do Polo Celeste Sul. Vamos supor que fosse meio-dia. Aqui está a pessoa parada aqui. Aqui está o seu horizonte. Lembra que
Tanto a árvore como a fonte estão na terra, mas é só para poder representar. A árvore representando o lado leste do horizonte da pessoa. E está o sol lá em cima. Bom, isso é meio-dia. Mas lembra que a terra gira no sentido da mão direita. Então, o dedão lá para dentro, porque aqui é o sul, então para dentro, a terra gira nesse sentido. Então, cerca de 2 horas depois, então lá pelas 2 horas, o que aconteceu? A terra girou um pouco, a pessoa que estava na terra veio junto, o horizonte está aqui assim, e percebe que agora o sol não está mais em cima da cabeça da pessoa, o sol está mais para o lado oeste. Mais 2 horas, o que vai acontecer? Lá pelas 4 horas, o que vai acontecer? A Terra girou mais um pouquinho. O observador está nessa nova posição, de tal forma que o Sol está aqui agora, está aqui mais próximo do oeste. Mais 2 horas, então lá pelas 6 horas da tarde, o que vai acontecer? A Terra está aqui, girou mais um pouco, o observador está aqui, o horizonte está aqui, e percebe que o Sol, lá longe, está basicamente se pondo com relação ao horizonte dessa pessoa. De tal forma que, conforme o tempo foi passando, então, o Sol, por causa da rotação da Terra neste sentido, o Sol pareceu se deslocar no sentido oposto. Portanto, vamos representar da seguinte forma. Aqui está a Terra, aqui está a pessoa parada sobre a Terra, aqui está o horizonte da pessoa, aqui estão todas as estrelas que a gente conhece em volta da Terra, e vamos supor que fosse bem meio-dia. Bom, se é bem meio-dia, o Sol tem que estar bem em cima da cabeça dessa pessoa. Muito bom. Agora, a gente sabe muito bem que não dá para ver o Sol e essas estrelas, e mais ainda, tudo isso que está abaixo do horizonte, eu não consigo enxergar. Então, a primeira coisa, eu vou esquecer essas estrelas que estão aqui abaixo do horizonte, porque não dá para eu ver ao meio-dia. Então, eu poderia ver o Sol e essas estrelas que estão aqui assim. O problema é que nós sabemos que o brilho do Sol é muito intenso, ofusca o brilho das estrelas mais fracas aqui. E mais uma coisa, a Terra tem em volta dela aquilo que nós chamamos de atmosfera. Essa atmosfera dispersa a luz que vem do Sol. E por causa dessa dispersão da luz, eu não consigo ter um bom contraste entre o fundo do céu e as estrelas. Então, a forte luz solar, associada com a sua dispersão na nossa atmosfera, impedem que eu consiga ver as estrelas e o Sol ao mesmo tempo durante o dia. Muito bom. Tá bom, isso é o meio-dia. Agora, então, eu só vejo o Sol. Então, não vejo estrela nenhuma, a não ser o Sol. Não esqueçam que o Sol é uma estrela. Tá bom. Então, aqui nós temos o horizonte. O que vai acontecer? Percebe que, como a Terra está girando neste sentido, nós já vimos que o Sol vem vindo aqui para o oeste, então aqui é o leste, então está aqui a árvorezinha aqui assim. Agora, ao anoitecer. Bom, ao anoitecer, o que está acontecendo? Bom, lembra que ao anoitecer, a pessoa está nessa posição aqui assim, e o horizonte dela está aqui, e o Sol está abaixo do horizonte. Bom, primeira coisa, essa parte aqui eu não consigo enxergar, porque como está abaixo para essa pessoa aqui, está abaixo do horizonte, eu não consigo enxergar. Portanto, eu não vejo o Sol. Como eu não vejo o Sol não ofusca as estrelas e nem causa uma dispersão tão grande que me impede de ver o contraste de fundo do céu com a estrela. De tal forma que eu consigo ver as estrelas que estão nessa região aqui do céu. Então, pensei aqui, eu consigo ver a constelação do Leão, a estrela B, que está aqui assim, consigo ver a estrela C, consigo ver a constelação de Sagitários, então consigo ver um monte de estrelas aqui assim. Importante, eu consigo ver, então, desde B até C. Aí, à meia-noite. Então, o que acontece? Bom, à meia-noite a Terra girou para cá, percebe que agora o observador está aqui, e percebe que o Sol está atrás da Terra, então é meia-noite, está aos pés do observador, é meia-noite, aqui está o horizonte, tudo que está abaixo, então, debaixo dos pés dessa pessoa não dá para enxergar, portanto, ele enxerga essa parte aqui do céu. Percebe que ele continua vendo a estrela C, que ele já estava vendo, então, ele continua vendo a constelação de Sagitário, e agora ele consegue ver outras constelações também que ele não estava vendo antes. Então, por exemplo, ele consegue ver a constelação de Peixe, de Áries, e consegue ver essa estrela D que está aqui.
Mais umas 6 horas depois, a Terra girou para cá, o Sol ainda não nasceu, de modo que tudo isso daqui está abaixo do horizonte, e ele consegue ver essas estrelas, de tal forma que ele consegue ver as estrelas que vão aqui desde o D até o A. Então, ele consegue ver o Aquário, que ele já estava vendo, consegue ver Ares, e consegue ver até Gêmeos aqui assim. E, finalmente, bom, ao amanhecer, ao meio-dia novamente, ele... Deixa eu só voltar aqui uma coisa, por favor. Então, percebe que aqui o Sol está abaixo do horizonte. Mas como a Terra está girando para cá, vai chegar uma hora que o Sol vai nascer. Então, a hora que o Sol nasceu aqui assim, começa a ficar claro, e ao meio-dia, bom, a gente volta naquela posição que nós estávamos logo no começo. De modo que percebe que, ao longo de uma noite, eu consigo ver todas as estrelas visíveis do céu naquela hora, com exceção daquelas que eventualmente estão muito próximas na região onde o Sol se encontra. Agora, vamos passar da esfera celeste para o pedaço do céu que a gente enxerga. Então, vamos lá. Vou desenhar 5 casos possíveis aqui. Imagine que a pessoa estivesse no polo norte da Terra. Então, se ela está no polo norte da Terra, aqui está o seu plano do horizonte, aqui está a Terra, e aqui está o céu em volta daquela pessoa. Vamos agora colocar a pessoa no polo sul da Terra. Ela está olhando para cá, para o polo sul da Terra. Aqui está o plano do horizonte daquela pessoa. Vamos agora colocar a pessoa no equador da Terra. Então, está aqui no equador da Terra, aqui está o horizonte dessa pessoa. No hemisfério norte, uma pessoa no hemisfério norte, está aqui assim, o seu plano do horizonte está colocado aqui assim, e uma pessoa no hemisfério sul, onde o seu plano do horizonte está colocado aqui assim. O problema é o seguinte, tudo bem, isso é desenhar a Terra e a pessoa na Terra, mas eu nunca me imagino nesta posição aqui. Mas é que nessa posição, bom, eu estaria observando uma certa região aqui do céu, mas eu sempre tenho a impressão que eu vou cair fora aqui da Terra, né? Isso me dá vertigem. Então, vamos estudar isso daqui de uma forma um pouquinho melhor, de como cada pessoa vê a esfera celeste desde o local onde ela se encontra. Então, vamos pegar especificamente o hemisfério sul, que é aquele que interessa para a gente. Então, está aqui a esfera celeste, está desenhada aqui assim, está aqui a Terra lá, colocada lá no centro, está a pessoa aqui assim, tem o horizonte dessa pessoa. Bom, é claro que esse horizonte da pessoa é como se a pessoa estivesse aqui assim, está o plano do horizonte que a gente desenhava toda hora, né? Bom, mas não é assim que eu me imagino. Eu sempre me imagino de pezinho. Quer dizer, eu sempre me imagino em alguma posição que lembra isto daqui. Uma posição em que o chão está aqui assim e eu estou aqui de cabeça para cima. Percebe que isto daqui é isto daqui, visto por esse observador aqui, só que desenhado de uma forma diferente. De tal forma que está aqui então, o polo norte da pessoa, aqui está o polo sul, então como ela está no hemisfério sul, o que ela enxerga é o polo celeste sul, então está aqui o polo celeste sul, e está aqui o equador da pessoa, então está aqui o equador no céu. De tal forma que bem em cima da cabeça dele está o zênite, e se tivesse uma estrela aqui bem no equador, bom, essa pessoa iria ver a estrela aqui bem no equador. E se tivesse aqui uma estrela perto aqui do polo sul, essa pessoa iria ver a estrela aqui perto do polo sul. Muito bom. O ângulo que vai desde o horizonte até o polo, lembra que é a latitude. Como no nosso caso, o que eu estou vendo é o polo celeste sul, então essa é a latitude astronômica sul, e por convenção é negativa. Então, basta eu saber esta altura aqui, que eu sei a latitude astronômica, e que nós vimos que, numericamente, é igual à latitude geográfica, desde que eu considere a Terra esférica, que é aquilo que eu vou fazer a partir de agora. Então, isso significa que, se daqui até aqui for 40 graus, então isso significa que aqui na Terra eu vou estar a 40 graus ao sul do Equador. Muito bem. Agora, como é que a gente pode achar o Polo Sul? Bom, então vamos lá. Vamos ver o movimento diurno das estrelas ao longo do ano. Imagina o seguinte. Lembra da nossa constelação do Caçador? Muito bem.
Vamos olhar para essa constelação e vamos observar as diferentes estrelas. Então, vamos pegar primeiro a estrela Betelgeuse, por exemplo. Desculpa, a estrela Rigel primeiro. A estrela Rigel, que é uma estrela que está para o sul, né? Então, está lá mais para o sul. Então, eu coloco, olha, eu estou olhando, se aqui é o nascente, para cá é o leste, né? Tem a árvore aqui assim, para cá é o oeste, eu estou olhando para o norte aqui assim. Então, eu estou olhando para o norte e eu vejo que a estrela Rigel, uma hora qualquer está aqui, depois ela está aqui, depois ela está aqui, aqui, assim, e faz esse movimento aqui, aparentemente, ao longo da noite. E o interessante é que esse movimento que essa estrela faz, não importa em que mês ou em que dia do ano eu fizer essa observação. Sempre, sempre que eu puder ver a estrela Rigel, essa estrela Rigel vai fazer exatamente essa mesma trajetória lá no céu. Se eu pegar agora a estrela Alnilam, lembra que aquela estrela que nós dissemos que estava mais ou menos no equador do céu, né? Então, essa estrela Alnilam vai fazer este movimento aqui. Ela vai estar um pouquinho mais para o norte. Daqui está o sul, daqui vai estar mais para o norte. E não importa qual dia do ano isso acontecer, a estrela Alnilam vai fazer esse mesmo movimento. Se pegarmos a estrela Betelgeuse, que está mais ao norte, então mais perto aqui do norte, essa estrela também vai fazer um movimento aparente no céu, e esse movimento também independe do dia do ano. Portanto, é importante lembrar que a mesma estrela faz sempre a mesma trajetória diurna aparente no céu, qualquer que seja o dia do ano. Muito bem. Vamos fazer aquele mesmo desenho agora na esfera celeste. Então, estou eu parado aqui assim, o norte está para cá, o leste está para cá em algum lugar, o oeste para cá. E vamos observar aquele mesmo conjunto de estrelas. Começando, então, com a estrela Betelgeuse, que é a estrela que está mais ao norte. Então, eu vejo que a estrela Betelgeuse nasce aqui num ponto e faz esta trajetória aqui e se põe aqui assim. A estrela Alnilam vai nascer num outro ponto e vai fazer essa outra trajetória aqui no céu. A estrela Rigel, mais ao sul, então ela é uma estrela que está mais para o sul, vai nascer aqui assim e fazer esta trajetória lá no céu. E o que a gente verifica é que não importa qual seja o dia do ano, a mesma estrela faz sempre a mesma trajetória diurna no céu, como nós já tínhamos falado. Muito bem. Agora, nós vamos mudar de estrela. Ao invés de falar de uma estrela qualquer, nós vamos falar sobre a estrela Sol. E vamos ver como é que o movimento diurno do Sol acontece ao longo do ano. Então, outra vez. Eu estou no hemisfério sul da Terra, aquele mesmo desenho, aqui ao leste, aqui ao oeste. Eu só mudei a torre aqui para ser mais fácil de lembrar. Está aqui o observador. E, bom, imagina que seja setembro, 8 horas da manhã, o Sol está aqui. Aí, às 9 horas da manhã, eu vejo que o Sol está aqui, às 10 ele está aqui, às 11, às 12 horas, às 1 hora da tarde, às 2, às 15 horas, 16 horas. Está vendo? O Sol passou lá atrás da torre, que está desenhada aqui assim. Isso em setembro. Agora, e se observar o Sol, não em setembro, mas sim em dezembro? Será que muda alguma coisa? Muda. Percebe que, ao invés de às 8 horas estar aqui, o Sol às 8 horas está aqui. Às 9 está aqui, e não aqui. Às 10 está aqui, às 11. Percebe que ao meio-dia ele está mais alto do que estava aqui no meio-dia, e assim para frente. Percebe que ele já nem passa atrás da torre, ele passa lá em cima. O interessante é que, se eu observar em março, eu vou verificar que o Sol vai fazer aquela mesma trajetória que ele fez em setembro. E se eu observar o Sol em junho, eu vou verificar que o Sol às 8 horas está aqui, às 9 horas está aqui ainda atrás da árvore, às 10 horas está aqui, às 11 é o meio-dia, assim para frente se põe aqui assim. Percebe que, bom, então, e se eu continuar agora em setembro, repete isso daqui. Ou seja, o que eu verifico é que a cada dia do ano, o Sol faz no céu uma trajetória diurna, aparente, diferente daquela que ele fez no dia anterior. Então, se um dia o Sol faz esta trajetória, no outro dia ele vai fazer uma outra, no outro dia uma outra. Ou seja, eu verifico que o Sol, então, a cada dia faz uma trajetória diurna aparente diferente no céu.
visto naquele mesmo esquemão que nós tínhamos desenhado na esfera celeste, eu verifico que em dezembro o Sol, aqui para nós, no hemisfério sul, o Sol em dezembro nasce aqui mais para o lado sul, sobe, passa bem alto no céu, desce e se põe aqui assim. Se for março, eu vou verificar que o Sol nasce por aqui assim. No mesmo lugar, mais ou menos, que nasceu a estrela Alnilam, aquela que parece estar no Equador celeste. Então, o Sol nasce aqui, ao meio-dia não está tão alto como nesse dia aqui, em dezembro, e se põe aqui assim. No outro dia, em junho, o Sol nasce aqui assim, ao meio-dia não está tão alto, e desce e se põe aqui. E aí, em setembro, ele volta a nascer nessa mesma posição. Então, eu verifico que o Sol, a cada dia, faz no céu uma trajetória diurna diferente daquela que ele fez no dia anterior, mas aproximadamente paralela. Quer dizer, se isso daqui foi no dia 1, no dia 2 ele vai fazer uma trajetória que é basicamente paralela a esta que ele fez aqui. Ah, eu falei de ano, né? Mas o que é ano? Bom, então vamos definir o que é ano para poder definir também a duração do ano das estações. Então vamos lá. Imagina que tivesse um eixo de passagem do tempo e os antigos já perceberam que em determinadas épocas era muito quente, aí ficava muito frio, aí voltava a ficar muito quente, e entre esses extremos havia épocas amenas. Então, eles verificaram que em determinadas épocas a temperatura era muito alta, em outras épocas era muito baixa, em outras épocas era a temperatura muito alta outra vez. E eles verificaram que esse padrão de temperatura ia se repetindo conforme o tempo ia passando. E eles verificaram que, por exemplo, quando dava bastante fruta, era uma época com uma certa temperatura. Então, essas frutas, quando davam, sempre se repetiam nas mesmas circunstâncias ambientais. De modo que eles verificavam que havia uma relação entre o padrão de temperatura e de outras características ambientais com a época em que se fazia esta verificação. E esse intervalo de tempo, para que ocorresse esse ciclo, é que eles chamaram de ano. E qual é o período desse ciclo? Muito bem. Para isso, então, nós vamos outra vez usar aquele gnomon, aquele poste vertical. Vamos supor que eu já determinei que aqui está o meridiano, então a linha do meio-dia, e eu vou observar o Sol sempre na sua posição mais alta naquele dia. E o que a gente verifica, então, que, bom, num determinado dia, ao meio-dia, a sombra do poste tinha esse comprimento aqui assim. No dia seguinte, ao meio-dia, o que a gente verifica é que a sombra tem um outro comprimento. No outro dia, ao meio-dia, um outro comprimento. E assim para frente, eles foram verificando que dia após dia, a sombra ao meio-dia tinha um comprimento diferente do comprimento da sombra do dia anterior. Mas eles verificaram que havia um comprimento máximo e um comprimento mínimo. Nunca ao meio-dia, naquele lugar, nunca ao meio-dia a sombra ficava mais curta do que essa e nunca ficava mais comprida do que esta daqui. Então, e eles verificaram então que havia uma repetição de características. Aqui então, quando a sombra era mais curta é porque o Sol estava mais alto no céu, e quando a sombra era mais comprida é porque o Sol estava o mais baixo possível no céu, sempre ao meio-dia. Então, eles definiram o seguinte, eles verificaram que quando a sombra ao meio-dia era mais curta de todas, era uma época muito quente. E quando a sombra ao meio-dia era mais comprida de todas as sombras ao meio-dia, era uma época muito fria. E eles definiram, então, o ciclo da seguinte forma: o intervalo de tempo que vai desde quando a sombra ao meio-dia mais curta de todas as sombras ao meio-dia, até chegar no ponto de sombra mais comprida e voltar para a sombra mais curta, este intervalo de tempo é o que eles chamaram de um ano. Então, um ano, eles verificaram, era só contar o tempo que levava para vir daqui até aqui e voltar até aqui. E eles verificaram que isso dava 365 dias.
Então, eles definiram o ano como tendo 365 dias. Hoje nós sabemos que o ano tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Essa definição nós vamos ver no próximo anexo da Revista Brasileira de Astronomia. Muito bom. Agora, vamos observar o movimento do Sol com relação às constelações. Eu falo, mas caramba, como é possível isso? Nós já vimos que quando dá para ver o Sol, não dá para ver as constelações, porque o Sol é tão brilhante que ofusca o brilho das estrelas. Bem, os antigos conseguiram achar um método para poder verificar que o Sol se movimenta com relação às constelações. Como é que eles fizeram? Muito bem, vamos lá. Imagine que aqui está o lado oeste, aqui está o horizonte dessa região, aqui está um arbustinho, aqui tem a fontezinha de água, né, para indicar que é o lado oeste, e num determinado instante o Sol está aqui assim. E o Sol está se pondo, o Sol vai se pondo, até que chega uma hora que o Sol se pôs. Percebe? Eu não enxergo mais o Sol, porque ele já está abaixo do horizonte. Eu não vejo mais o Sol. Mas eu sei que ele se pôs aqui, atrás desse arbustinho aqui assim. Então, o Sol se pôs aqui. Quando o Sol se põe, bom, começa a escurecer devagarzinho. E conforme vai escurecendo, aparecem as estrelas mais brilhantes lá do céu. E eu verifico que nesta região onde o Sol se pôs, então logo aqui atrás do arbustinho, apareceu um grupo de estrelas. Um grupo de estrelas que, quando eu verifico com aquilo que eu conheço, é um grupo de estrelas que é chamado de constelação da Virgem. Onde então nós temos aqui a cabeça da Virgem, aqui nós temos o pé da Virgem, o joelho, a coxa da Virgem, a cintura da Virgem, os ombros da Virgem. Então, não esqueçam que Virgem aqui não tem nada a ver com a Igreja Católica, uma vez que essa Virgem aqui era a deusa da fertilidade, muito antes do aparecimento, né, da Igreja Católica. Muito bem. Então, o que nós temos é o seguinte: eu vejo esse grupo de estrelas aqui. Isso em setembro. Bom, aí, no dia seguinte, quer dizer, na noite seguinte, eu verifico que quando o Sol se põe aqui, eu não consigo mais ver o pé da Virgem. Então, um pedaço da Virgem já não dá mais para verificar. No outro dia, desaparece a estrela que representa o joelho da Virgem. No outro dia, desaparece a coxa. No outro dia, a cintura. Depois, os ombros. Depois, a cabeça da Virgem. Então, eu percebo que, depois de mais ou menos um mês, a Virgem não é mais visível ao pôr do sol. E aparece aqui, nesta região onde o Sol se pôs, uma nova constelação, a constelação da Libra. Está representada aqui assim, Libra. Cerca de um mês depois, quando o Sol se puser, a constelação que vai estar aqui é a constelação do Escorpião. Cerca de mais um mês depois, aqui aparece a constelação de Sagitário. Mais um mês, a constelação de Capricórnio. Ou seja, olha só o que está acontecendo. Note que eu não consigo ver o Sol e as estrelas ao mesmo tempo, mas eu sei onde o Sol se pôs. E eu vejo que naquela região, atrás do arbustinho, aparece aqui um grupo de estrelas. De modo que, apesar de eu não ver o Sol e as estrelas ao mesmo tempo, eu sei na direção de quais estrelas o Sol se encontra naquele instante. E com isso, então, eles conseguiram ver que a cada mês, onde o Sol se punha, então onde o Sol estava, aparecia uma constelação diferente. E essas constelações pelas quais o Sol pareceu passar, representam aquilo que a gente chama de constelações zodiacais. E só depois de um ano é que apareceu aqui, com o pezinho direito tocando o chão, a constelação da Virgem, como tinha estado há um ano atrás. De tal forma que, aparentemente, os antigos puderam desenhar o seguinte: está aqui a Terra, girando neste sentido aqui assim,
E está o céu desenhado lá com as constelações zodiacais pelas quais o Sol parece passar. Então, num determinado instante, por exemplo, o Sol estava aqui em abril e parecia o Sol estar na constelação do Carneiro, de Áries. Depois, em maio, o Sol aparecia aqui na direção de Touro. Aqui em junho, o Sol estava na direção de Gêmeos, e assim para frente. De tal forma que a impressão que os antigos tinham é que o Sol parecia se movimentar com relação àquelas constelações zodiacais. É importante notar que as constelações tinham tamanhos diferentes. Quer dizer, uma era larga, a outra era mais estreitinha. Então, o que os antigos fizeram foi o seguinte: a partir da constelação de Áries, nós vamos ver depois o motivo. Então, a partir da constelação de Áries, eles dividiram essa zona zodiacal em 12 casas iguais. Cada uma dessas casas iguais recebeu o nome de signo zodiacal, também chamado de casa zodiacal. Então, enquanto que as constelações têm tamanhos diferentes uma das outras, os signos zodiacais têm sempre o mesmo tamanho de 30 graus cada um. Muito bem. E, bom, eles fizeram de tal forma que o signo de Áries estivesse na constelação de Áries, o signo de Touro na constelação de Touro, e assim para frente. Agora, note que nem sempre uma estrela que pertence a uma certa constelação pertence também àquele signo. Por exemplo, imagina a ponta dos cabelos dourados de um dos gêmeos aqui. Percebe que essa estrela aqui pertence à constelação de Gêmeos, é claro, uma vez que faz parte do cabelo de Gêmeos, mas está no signo de Câncer. Então, nem sempre a estrela que está num signo está também na mesma constelação. De modo que, se eu puder, então, representar o céu aqui assim, vocês vão falar: cara, botou o céu de cabeça para baixo. Ah, sim, coloquei de cabeça para baixo, porque não esqueçam que sempre o céu costuma ser desenhado com o norte para cima, uma vez que foi assim que os antigos verificaram, e foi assim que eles começaram a desenhar, e por tradição a gente continua representando assim. Só que, se eu estiver aqui no hemisfério sul da Terra e olhar para o céu, eu vou ver o céu de cabeça para baixo com relação àquilo que é desenhado no hemisfério norte. Lembra que as constelações apareciam invertidas. Então, imagine que está a pessoa aqui assim, tem um monte de constelações, e o que a gente verifica, então, olha lá, se eu estou olhando aqui para o norte, para o meu lado direito é o leste, e para o meu lado esquerdo é o oeste. De tal forma que eu estou olhando para o norte, então, pensa que o Sol deveria estar nascendo aqui, tá? Então, o Sol nasce daqui e vem para cá, ao longo do dia. Mas quando eu observo ao longo do ano, a impressão que eu tenho, é isso que eu vejo, é que o Sol descreve essa trajetória aqui. Esta trajetória que o Sol está descrevendo, por entre aquelas constelações zodiacais que nós tínhamos visto, recebe o nome de trajetória anual aparente do Sol. E essa trajetória recebe o nome de eclíptica. Então, pensa que tem um ponto aqui onde o Sol cruza a eclíptica, cruza o Equador, vindo aqui do sul para o norte. Este ponto aqui é o ponto a partir de onde os signos são contados. Agora, mas é o Sol mesmo que se movimenta em torno da Terra? Não, claro que não. Então, nós sabemos que está aqui o Sol fixo e que aqui estão as constelações zodiacais que nós já vimos. E vamos supor que a Terra estivesse num certo dia X nesta posição. Eu estou vendo aqui o polo sul da Terra, portanto, ela está girando para cá. Pensei que se eu tiver uma pessoa parada aqui assim, o horizonte dela está aqui, e vamos supor que o Sol acabou de se pôr aqui. Pensei que como a Terra gira para cá, o horizonte está subindo, portanto, o Sol acabou de se pôr. Bom, o Sol acabou de se pôr, e se eu prolongar aqui, eu vou ver que, olha lá, o Sol se pôs aqui na direção dessa estrelinha verde aqui assim. Aí o que acontece? Bom, conforme o tempo vai passando, a Terra vem vindo para cá. Então, num dia seguinte qualquer aqui, a Terra vai estar nessa outra posição. O observador, outra vez ao pôr do Sol, está aqui assim, de modo que o Sol vai aparecer na direção dessa estrelinha amarela aqui. Então, note que a Terra veio vindo para cá, e por causa disso, a impressão é que o Sol, dia após dia, veio vindo aqui da estrela verde para a estrela amarela.
Portanto, o Sol veio vindo aqui, olha lá, do lado do oeste para o lado do leste. Então, pelo fato de a Terra girar nesse sentido, e girar em torno em torno do seu eixo, nesse sentido, e girar em torno do Sol no mesmo sentido, faz com que, ao longo dos anos, ao longo dos dias de um ano, o Sol pareça se deslocar de oeste para leste. Portanto, percebe que o movimento anual do Sol se dá no sentido oposto ao do movimento diurno. Como isso daqui, essa volta completa de 360 graus é completada lá aproximadamente nos 365 dias, olha, eu tenho mais ou menos que o Sol anda mais ou menos 1 grau por dia. Isso daqui vamos esquecer. Então, o Sol anda mais ou menos 1 grau por dia. Muito bom. Então, se nós representarmos o Sol aqui assim, e as constelações aqui assim, por exemplo, quando a Terra estiver aqui, nesta posição, em janeiro, à meia-noite, essa pessoa olha para cima e vê a constelação de Câncer. E, bom, à meia-noite, o Sol vai estar aqui na direção de Capricórnio. De modo que, se ao invés dessa pessoa, eu tivesse esta pessoa aqui, ao meio-dia para essa pessoa, o Sol aparentemente está na direção de Capricórnio. Aí a Terra vem vindo para cá em fevereiro, em março, em abril a Terra está aqui. Então, pensei que à meia-noite essa pessoa vê balança e ao meio-dia essa pessoa vê o Sol na direção de Áries. E assim para frente, mostrando então que conforme o tempo vai passando, à meia-noite eu sempre vejo em cima da minha cabeça uma nova constelação, até que depois volta tudo à mesma posição. E, ao mesmo tempo, ao meio-dia, o Sol estaria na direção dessa outra constelação. É claro que eu não consigo ver o Sol naquele meio-dia, mas ao pôr do Sol, eu consigo ver em direção a que constelação o Sol se encontra. Mas será que a Terra gira mesmo em torno do Sol? Imagina que eu tenho aqui uma gangorra apoiada aqui num ponto, que a gente chama de fulcro, e vamos supor que eu sento aqui junto, duas pessoas sentam aqui. Sendo que essa daqui é bem mais pesadona do que essa daqui. O que vai acontecer? É claro que a balança vai desequilibrar. Para a balança ficar equilibrada, o que tem que acontecer? Esse fulcro que estava aqui, eu tenho que deslizá-lo um pouquinho mais para cá, ficar perto do mais pesadão aqui, para que a balança fique reequilibrada. E o que eu tenho, então? Este ponto aqui é o chamado centro de massa do sistema. Se a massa aqui era em minho e aqui era em mão, aqui eu tenho essa distância dedão aqui, e essa tem a distância dedinho do fulcro até cada uma dessas pessoas. E o que a gente consegue mostrar é que o produto do eminho pelo dedão é igual ao produto do emão pelo dedinho. Então, eminho dedão é igual ao emão vezes o dedinho. É assim que a gente define o centro de massa do sistema. Muito bem. Imagine agora que eu tenho dois corpos. Eu tenho aqui o Sol e eu tenho aqui a Terra. O que nós tínhamos falado, então, é que a Terra girava em torno do Sol. Mas não é verdade. Não é verdade, porque percebe que, como a massa do Sol é bem grande e a massa da Terra é bem pequenininha, o centro de massa não vai cair bem no Sol. Está fora um pouco. Então, o que acontece é que a massa do Sol vezes essa distância dedinho aqui é igual à massa da Terra vezes essa distância dedão. De tal forma que, quando o Sol está aqui, a Terra está aqui. Agora, aí a Terra vem para cá, mas o centro de massa não sai da posição. De modo que o Sol veio para cá. Quando a Terra vem mais um pouquinho para cá, o Sol está para cá, porque o centro de massa não saiu da posição. E até que quando o Sol, a Terra estiver aqui, o Sol vai estar aqui. Portanto, na verdade, o que acontece é que os corpos giram em torno do centro de massa comum. Acontece que, no caso do Sol e da Terra, a massa do Sol é muito maior do que a massa da Terra. Do ponto de vista prático, é quase que como a massa da Terra fosse igual a zero. E como a massa da Terra é basicamente zero, quando comparada com a massa do Sol, o centro de massa do sistema Sol-Terra basicamente está no centro do Sol.
E é por isso, então, que a gente costuma dizer que a Terra gira em torno do Sol, com um período de translação de 365 dias, 6 horas, 9 minutos e 9 segundos. Então, fala, epa, mas nós não vimos que o ano tinha esta duração? 365 dias e 5 horas, não 6 horas. E existe uma diferença. Isso significa que a Terra não dá uma volta em torno do Sol em exatamente um ano? A resposta é não. O motivo desta diferença nós vamos ver na quarta aula dessa sequência. Então, se agora na esfera celeste nós desenharmos aqui o Equador e desenharmos aqui as diversas constelações, aquilo que nós tínhamos desenhado aqui, projetado num plano, agora vamos colocar no céu. E o que a gente verifica é que conforme o tempo vai passando, o Sol vai passando por essas constelações aqui, que nós tínhamos visto que são as tais das constelações zodiacais. E essa trajetória que o Sol parece realizar com relação às constelações é que nós chamamos de eclíptica. Então, eclíptica é a trajetória que o Sol parece realizar com relação às constelações. E existe uma inclinação entre o plano da eclíptica e o plano do Equador. Essa inclinação se chama obliquidade da eclíptica e vale mais ou menos 23 graus e meio. De tal forma que, conforme o tempo vai passando, o Sol, que estava aqui no Equador, vai se distanciando do Equador até chegar no ponto mais distante do Equador. A gente diz que aqui é o solstício do inverno para essa pessoa no hemisfério sul. Aí a Terra vai voltando aqui, se aproximando do Equador. Quando cruza o Equador, a gente diz que é o equinócio da primavera do hemisfério sul, e o ponto onde o Sol cruza o Equador, vindo do norte para o sul, se chama ponto Libra, porque antigamente acontecia na contração de Libra. Hoje, não, apesar que está na contração da Virgem. Nós vamos tentar entender isso depois também. Aí o Sol vem vindo para cá, cada vez mais ao sul do Equador, e em janeiro o Sol está aqui o mais ao sul do Equador. É quando a gente diz que é o solstício do verão do hemisfério sul. Aí o Sol vem vindo para cá, cruza novamente o Equador, só que agora indo do sul para norte, e aqui é o equinócio de outono. Aqui é o ponto gama. É a partir deste ponto que é contado o início dos signos zodiacais. Muito bom. Agora, vamos definir um sistema de coordenadas no céu. Lembra que o azimuth e a declinação eram, o azimuth e a altura eram um sistema de coordenadas para medir a posição de um astro no céu com relação à Terra. Agora vamos definir um sistema de coordenadas pintado no céu. E esse sistema de coordenadas é o seguinte: eu vou passar, então, o meridiano que vai do Polo Norte até o Polo Sul, pelo astro na posição em que ele estiver. Imagina que é o Sol em maio, aqui assim. O ângulo que vai do Equador até o astro recebe o nome de declinação do astro, positiva para o norte, negativa para o sul, e o ângulo que vai desde o ponto gama até o meridiano que passa pelo astro é a ascensão reta do astro. Uma coisa que eu coloquei aqui, 15 graus igual a 1 hora, eu coloquei isso pelo seguinte motivo: muitas vezes quando vocês vão olhar para um desenho desse daqui, aqui embaixo vai estar escrito assim, 0 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, até 24 horas. O que tem que ver a posição com as horas, né? Que hora é essa daqui? Não é hora nenhuma. O que acontece é que, por definição, cada 15 graus receberam o nome de 1 hora, mas é uma medida de ângulo. Então, quando eu digo assim, puxa, o Sol andou 1 hora, na verdade significa que ele andou 15 graus. Se ele andou 2 horas, significa que ele andou 30 graus, e assim para frente. Então, hora é sempre uma medida de graus, pelo menos por enquanto. Agora, vamos compor o movimento diurno com o movimento anual do Sol. Imagina o seguinte, lembra que nós falamos que está aqui a Terra aqui no centro, pelo fato de a Terra girar neste sentido, os astros parecem girar no sentido oposto.
inclusive o Sol, que faz este movimento aqui assim. De tal forma que o movimento que cada astro faz é sempre paralelo ao plano do Equador, porque são todos eles perpendiculares ao eixo de rotação. Então, é como se cada astro estivesse realizando aqui um movimento num plano paralelo ao outro aqui. Mas nós acabamos de ver que o movimento que o Sol faz na esfera celeste é esse daqui. Qual a diferença entre esses dois movimentos? Pensar que esse movimento aqui não é paralelo ao plano do Equador. É que este movimento é um movimento diurno causado pela rotação da Terra. Esse é o movimento anual causado pelo movimento da Terra em torno do Sol. Aparentemente, do Sol em volta da Terra. Então, o que nós vamos ter que fazer é associar esses dois movimentos. Então, vamos lá. Para associar esses dois movimentos, imagine o seguinte. Aqui está, então, o movimento anual, que nós acabamos de escrever, e imagina que tivesse uma pessoa agora, só que eu vou escolher uma pessoa no Polo Norte da Terra. É claro que é especial, mas é mais fácil de explicar, simplesmente por isso, mas a explicação vale em qualquer caso. Então, imagina que a pessoa estivesse aqui assim, no Polo Norte da Terra. Bom, bem em cima da cabeça dela está o zênite, sempre foi assim, só que aqui, bom, bem em cima da cabeça dele está também o Polo Celeste Norte. Então, se eu estiver bem no Polo, o Polo Norte e o zênite coincidem. Ué, mas se o Polo Norte está aqui em cima, o Equador está aqui. Se o zênite está aqui, o horizonte está aqui. Então, o horizonte e o Equador coincidem. Muito bem. Então, imagine agora que tivesse o Sol estivesse bem aqui no Equador. Ah, não, esquece. Tinha que falar uma outra coisa primeiro. E lembra que nós já vimos que, pelo fato de a Terra girar num sentido aqui assim, parece que o céu gira no sentido oposto. Então, as estrelas vão girar neste sentido aqui, fazendo trajetórias paralelas ao plano do Equador. Muito bem. Agora, vamos pegar o Sol bem no Equador. Então, está aqui o Sol bem no Equador. Lembra que o horizonte e o Equador coincidem. Se o Sol está aqui bem no Equador, conforme a Terra vai girando, a impressão que eu tenho é que o Sol vai se deslocando aqui sobre o Equador. Mas no dia seguinte, o que acontece? Percebe que o Sol subiu um pouco aqui do Equador. Então, no dia seguinte, o Sol vai estar fazendo uma outra trajetória aqui paralela ao plano do Equador. Num outro dia, numa outra trajetória paralela ao plano do Equador. Ué, só que, bom, ele não pode fazer uma trajetória paralela ao Equador aqui, uma trajetória paralela aqui, sem dar um pulo para poder vir daqui para cá, de um dia para o outro. Como é que ocorre esse pulo? Bom, então vamos explicar esse pulo. Percebe que, na verdade, então, o que nós vamos ver é que o Sol não faz exatamente uma trajetória paralela ao plano do Equador. Na verdade, o Sol faz uma trajetória que lembra a rosca de um parafuso. Então, vamos colocar aquela rosca em tamanho grande aqui assim. Então, o que vai acontecer? Quando o Sol aqui está no Equador, então está aqui o Sol no Equador, aí conforme o tempo vai passando, o Sol aqui no Equador, ele vai saindo do Equador e vai subindo aqui, seguindo essa rosca aqui assim. Então, a cada dia, o Sol sobe aqui uma rosca desse parafuso, até chegar no ponto mais alto aqui da trajetória no verão. No verão, aqui do hemisfério norte, tá? A pessoa está no hemisfério norte, então é o verão do hemisfério norte. Aí, quando ele chegou aqui no verão, o Sol começa a descer. Então, o Sol chegou aqui em cima, aí ele começa a descer. Conforme ele vai descendo, então, a cada dia ele parece fazer, em volta da Terra, um movimento de uma rosca de parafuso, até chegar no inverno. Então, o Sol saiu daqui, foi subindo, até chegar ao mais alto aqui, aí foi descendo, chegou no horizonte e agora está passando lá para baixo do horizonte. Percebe que, como está abaixo do horizonte, tudo isso que veio do Equador até o inverno, não dá para essa pessoa ver. Portanto, ele não vai ver o Sol, vai ser noite para ele. Aí, então, aí o Sol começa a voltar aqui pela rosca do parafuso, até chegar no Equador novamente, e quando chega no Equador, recomeça todo o processo. De modo que, pelo fato de a Terra girar, causando o movimento diurno aparente,
e o Sol se movimentar com relação às estrelas, ou com relação ao Equador, o movimento que o Sol faz é sempre o movimento de uma rosca de parafuso. Na verdade, então, cada trajetória dessa não é exatamente no caso do Sol, cada trajetória dessa não é exatamente paralela à trajetória diurna do dia anterior. E a Lua? Bom, se aqui nós tivermos a esfera celeste, aqui está o Equador, que nós já vimos, o Sol faz uma trajetória aqui que é eclíptica, que nós acabamos de ver, mas a Lua gira em volta da Terra numa outra trajetória que não coincide com a eclíptica, numa trajetória que tem uma inclinação aqui assim, de mais ou menos 5,2 graus. E essa trajetória cruza a trajetória do Sol em dois pontos aqui. Num ponto que a gente chama de nodo ascendente da órbita lunar e num outro ponto aqui que é o nodo descendente da órbita lunar. De tal forma que o ângulo epsilon mais i dá por volta de 28 graus. Isso significa que, lembra que se essa linha aqui representa a trajetória do Sol com relação às constelações, a Lua vai poder fazer a trajetória entre essas duas linhas aqui. Então, de vez em quando a trajetória está aqui, de vez em quando a trajetória está aqui, entre esses dois limites aqui, entre menos 28 e menos 18 graus. Muito bom. E o movimento mensal aparente da Lua com relação às estrelas? Então, imagina que nós estivéssemos nessa posição aqui da Terra, portanto, meia-noite, né? Porque, olha lá, eu estou aqui, mas o Sol está aqui aos meus pés, então é meia-noite. E eu olho para o céu, está aqui o meu horizonte, aqui está o lado leste, por quê? Porque a Terra gira para cá, então conforme vai descendo, as estrelas vão nascendo aqui, então aqui é o lado leste. E vamos supor que no dia 1 a Lua estivesse nessa posição. Aqui da Terra eu olho para a Lua e vejo a Lua na direção dessa estrela aqui, assim, dessa estrela branca aqui. 2 dias depois, e eu sei que a Lua vem vindo para cá, 2 dias depois, a Lua vai estar aqui. Então a Lua vai estar aqui, quando eu olho, vai estar na direção dessa estrela azul aqui. Mais 2 dias depois, a Lua vai estar nessa posição, vista aqui da Terra, na direção dessa estrela aqui. Então, percebe que, com relação às estrelas, a Lua parece que se desloca outra vez, de oeste para leste, do mesmo jeito como o Sol. Então, com relação às estrelas, tanto a Lua quanto o Sol se deslocam no sentido oposto ao que parece que eles se deslocam durante um dia. Então, o que nós temos aqui, por causa da translação da Lua em torno da Terra, no mesmo sentido da rotação da Terra, a Lua, com relação às estrelas, parece se deslocar de oeste para leste ao longo do tempo. E a Lua, a Lua dá uma volta em torno da Terra a cada 27,3 dias, mais ou menos. Então, se eu dividir 360 graus por isso, a Lua anda mais ou menos 13 graus por dia. 13 graus por dia dá mais ou menos meio grau por hora. Só que meio grau é mais ou menos a largura da Lua, vista aqui da Terra. Portanto, a Lua anda, com relação às estrelas, uma Lua por hora. Então, cada hora, a Lua se desloca uma Lua com relação às estrelas. De modo que o movimento diurno aparente das estrelas é assim, de vez em quando, então, a Lua faz este movimento aqui assim, nascendo bem no leste, se pondo bem no oeste. Outras vezes, a Lua nasce aqui mais ao sul, faz essa trajetória ao longo do dia, e outras vezes a Lua nasce mais aqui para o norte, fazendo esta trajetória. Com aquela variação que nós já tínhamos falado da declinação. Agora, o movimento aparente dos astros. Então, para acabarmos, imagine que às 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, tá? Percebe que não vai dar para ver as estrelas, o Sol e a Lua juntos. Mas vamos supor que eu pudesse ver tanto a Lua, tanto o Sol, quanto a Lua, como as estrelas. E aqui tem mais uma coisa que eu preciso chamar a atenção. Percebe que eu coloquei como se o Sol estivesse atrás dessa estrela. É claro que isso não existe. Não existe, uma vez que o Sol está muito mais próximo de qualquer outra estrela. Mas eu coloquei assim só para chamar a atenção de uma coisa. Por exemplo, imagine que essa manchinha aqui do Sol
estivesse bem aqui na ponta dessa estrelinha aqui, assim, como se a estrela estivesse ponta, tá? Então, vamos supor que o Sol, essa mancha solar, estivesse bem na ponta aqui da estrela. Muito bom, isso às 10 horas. Cerca de 2 horas depois, então, às 11, cerca de 1 hora depois, então, às 11 horas, tudo veio para cá. Tudo veio para cá, e o que eu verifico é que, percebe que o Sol se deslocou um pouquinho com relação à estrela amarela, porque percebe que a manchinha preta aqui não está mais encostada na ponta da estrela. E a Lua, bom, a Lua se distanciou bastante da estrela, percebe que a Lua estava encostada, né, nessa ponta aqui, agora está longe da ponta. Bom, tudo bem. Então, por causa do movimento diurno aparente, todos os astros parecem se deslocar de leste para oeste. Todos, sem exceção. Muito bem. Agora, vamos pegar mais 1 hora depois. Percebe que tudo veio para cá. Tudo veio aqui para o lado oeste. E percebe que agora o Sol já está bem distanciado quando comparado com isso daqui, daquela estrelinha amarela. E a Lua, bom, percebe que aqui a Lua estava à esquerda da estrela vermelha, aqui está na direção da estrela vermelha, e aqui está à direita da estrela vermelha. Então, olha só o que a gente percebeu. Que o movimento mensal aparente da Lua se dá de oeste para leste. Então, com relação às estrelas, a Lua parece estar vindo para cá. Olha lá, estava na direção da estrela amarela, depois vai na direção da vermelha, depois vem para cá. E a mesma coisa acontece com o Sol. Então, por causa do movimento anual aparente do Sol, todas as estrelas, o Sol parece se deslocar também de oeste para leste com relação às estrelas. Então, percebe que tanto o Sol quanto a Lua se deslocam com relação às estrelas no sentido oposto ao do movimento diurno aparente. Bom, mais ou menos era isso que nós precisávamos falar hoje sobre o movimento dos astros. Obrigado.